Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao treinamento Forex, sistema agressivo para ganhos elevados, ok? A partir de agora, então, você vai ter conhecimento necessário para começar a ter operações numa proposta extremamente alavancada para o mercado Forex. Neste curso, você vai aprender como iniciar com um pequeno capital, ok? Poder alavancar ele muitas vezes, certo? E poder ter num curto espaço de tempo um capital acumulado muito significativo. Então é uma proposta inovadora, uma proposta que você vai poder iniciar e realmente ver resultados muito superiores que até então você possa ter visto nesse mercado. Então o Forex, né, para você ter conhecimento, é o maior mercado financeiro do mundo. Ele movimenta mais de 2 trilhões de dólares todos os dias, tá? Mudando de mão por todos os países. Ou seja, é um mercado globalizado. Ele atua ao redor do globo, em todas as economias, e funciona 24 horas por dia, de domingo a sexta-feira. Então, nós aqui no Brasil podemos trabalhar a partir do mercado asiático, iniciando no período da noite, que se estende até o horário europeu, no início da nossa manhã, nossa madrugada, e depois com o horário americano. Tá? Então, esse mercado movimenta por dia mais que todas as bolsas do mundo juntas, tá? Em volume negociado. Então, realmente é um mercado fabuloso, fantástico, para nós obtermos lucro. Liquidez instantânea. Com alto índice de liquidez, você pode abrir e fechar uma operação em milésimos de segundo e sempre haverá liquidez instantânea para suas operações. Então, a partir da plataforma de operações que a corretora disponibiliza, nós executamos em alguns cliques do mouse as nossas operações de forma instantânea, acreditamos lucro em nossa conta, tá? Temos essa liquidez de forma muito rápida, né? E nós não podemos perder nada mais do que aquilo que nós investimos. Então não tem como ficar devendo para a corretora ou ficar pagando algum tipo de taxa, ok? Então a gente tem essa liquidez instantânea no mercado Forex. Lucrando de forma inovadora. Você pode ganhar com mercados em alta ou baixa, em mercados em crise ou na bonança. Não importa a situação. Então, no mercado Forex, nós especulamos de tal forma que não importa a situação da economia ou como está ocorrendo, como está sendo visto determinados mercados, né, em função de algum tipo de crise econômica. Então, a gente pode ganhar dos dois lados, comprando, vendendo, em curto espaço de tempo, né, e ganhos altíssimos, que é o que eu quero mostrar para você nesse treinamento arrojado. Então a gente vai saber como dobrar o dinheiro em algumas horas, no mesmo dia, e também como iniciar com pouco capital. Isso é o mais essencial nesse curso, que traz essa proposta, onde com pouco nós podemos multiplicar para transformar isso em muito em curto espaço de tempo. O segredo para ganhos elevados está em uma gestão de capital eficiente, juntamente com uma entrada de mercado bem definida por indicadores técnicos gráficos. Ok? Então, qual é o perfil das operações? É para nós podermos dobrar o capital a cada operação. Então, em cada operação vencedora, nós vamos ter 100% de lucro. Tá? Mas para isso é aplicada apenas uma pequena parte do dinheiro. Em caso de erro na operação, recomeçamos com parte novamente. Então, a nossa ideia é ter uma sequência de ganhos consecutivos, tá? Para o nosso capital explodir em ganhos. Então, esses ganhos vão ser tão elevados que vale a pena correr todo esse risco necessário. Tá? Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Então, a partir desse resumo, você vai poder compreender um pouco mais como vai trabalhar o nosso treinamento de forma arrojada. Então, mais um pouquinho que vai trabalhar. Caso logo na primeira tentativa percamos tudo, começamos novamente quantas vezes for necessário. Então, por isso deve-se aplicar $100 por tentativa, tá? Esse valor mínimo, ok? Então, nós só precisamos de uma pequena sequência de acertos para recuperarmos tudo e sairmos com muito dinheiro em lucros, mesmo após alguma perda total, desde que sigamos em frente. Então, essa é a ideia, pegarmos o nosso capital, fatiar ele em cotas, tá? E seguir colocando no mercado a cada $100 mínimo em tentativas. Tá? Isso nós vamos ter a base gráfica, como fazer essa gestão de cada cota, tá? Para nós chegarmos aos objetivos de ter uma sequência de operações para chegar num montante acumulado
multiplicado muitas vezes a partir desses 100 dólares, certo? Então aqui, como você pode ver, nós temos um exemplo partindo de 100 dólares, ok? No mês de maio de 2012, de 2 de maio a 31 de maio. Então nós temos uma sequência de 8 trades, né? Operações que foram posicionadas em venda, como você pode ver aqui, short positions, 8, 100% de operações vencedoras. Então nessa sequência nós conseguimos obter um lucro bruto de 12.089 dólares partindo de 100 dólares. Ok? Então esse é o potencial em uma sequência vencedora de operações com o poder do juro composto entre cada operação, nós vamos ter 100% de lucro. Ok? Então isso realmente é algo extraordinário. Você vai poder iniciar com pouco capital, tá? E a partir dessa pequena sequência de trades, tá? Ter essa posição de 12.000 dólares de lucro bruto. Tá? Então você pode visualizar o potencial do sistema, de toda a estratégia em si, ok? Então aqui nós temos a sequência de operações, tá? Partindo do capital mínimo de 100 dólares, tá? Iniciando a cota, como eu falei anteriormente, o capital dividido em cotas. Então a tentativa inicial nós começamos com 100 dólares. Então, por exemplo, nós iniciando com 1.000 dólares de capital total, né? Num exemplo assim, nós dividimos ele em 10 cotas de 100, certo? Então nós temos 9 vezes ainda para, se for preciso, um recomeço. Então nós partimos iniciando somente com 100 dólares, tá? Somente com 100 dólares na operação número 1 aqui, tá? Então a partir daí nós vamos fazendo uma sequência dobrando esse capital. Então veja que aqui à esquerda nós temos o número de operações de 1 até 8. Então o nosso objetivo é chegar na operação número 8 e buscando o montante acumulado de 12.800 dólares. Tá? Então nós vamos trabalhar sempre dobrando o capital, como eu disse anteriormente. Então o nosso objetivo todo vai ser essa sequência, tá? De 8 operações, trabalhando no mercado dobrando o capital. Tá? Então sempre lembrando, essa cota inicial de 100 dólares, ela é parte do capital. Então, ou seja, você pode iniciar com 500, com 300 dólares, pelo menos para ter alguma tentativa a mais. Então, ou seja, todo o seu capital seria bom não ser somente os 100 dólares, entende? Então, você pode ter a partir de 300, 500 ou 1.000 dólares. Então, isso você divide em cotas. Então, por exemplo, iniciando com 300 dólares, nós temos 3 cotas de 100. Então, vamos colocar a cada 100. Então, vamos trabalhar o mercado como enxergando esses 100 dólares. E vamos trabalhar na sequência de operações, buscando esse resultado, ok? Mesma coisa, com 500 dólares vamos ter 5 cotas de 100. E com 1.000 dólares vamos ter 10 cotas de 100, ok? Então, esse é o nosso plano. Trabalhar na meta de 8 operações para 12.800 dólares. Esse é o nosso foco, ok? 12.800 dólares em 8 operações em sequência, operações vencedoras. São 8 operações, onde cada operação nós vamos trabalhar dobrado, buscando cada operação dobrando o capital, chegando a 8, posição 8, em 12.800 dólares. Por que 8 operações? Baseado na estratégia, tá, e análise do mercado e inúmeros testes, a sequência de 8, nós temos muito mais possibilidade de alcançá-la, tá? Buscando essa sequência em 8 vezes. Tá? Então, isso com o alvo, stop, que nós vamos tratar em seguida na gestão de risco, nós vamos ter um sucesso, tá? Mais rápido, num curto espaço de tempo. Tá? Então, entre 15 e 40 dias, nós conseguimos chegar nessa sequência de 8 operações no mercado. Tá? Então, realmente é algo extraordinário. Em até 40 dias, nós iniciarmos com 100 dólares e trazer em 12.000 dólares. Tá? Então, isso aí que você está tendo possibilidade de aprender hoje é algo realmente fantástico. Tenho certeza que vai mudar a sua vida, ok? Eu posso dizer isso porque tem feito diferença. Tá? Então, nós vamos seguir o treinamento vendo agora a parte gráfica, podendo analisar como nós vamos entrar no mercado a partir
de que sequência de alinhamento de indicadores, onde o gráfico vai nos dar essa oportunidade de buscar a nossa operação, onde cada operação nós vamos então estar dobrando o capital inicial e assim sucessivamente, como nós mostramos nessa tabela. Ok? Antes de nós irmos para a parte técnica, então eu vou deixar para você agora os princípios do nosso método arrojado. Ok? Então, em 10 itens, nós vamos ver todos os pontos fundamentais para sucesso desse sistema. Ok? Então, o ponto número 1, a gestão de capital. Tá? Extremamente importante. Tá? No método arrojado, nós vamos trabalhar com a gestão 1 para 1, ou seja, o stop é igual ao alvo. Então, o stop loss da nossa operação e o alvo serão o mesmo número em pips. Tá? Gestão de capital 1 para 1. Ok? Então, isso é bem tranquilo porque nós vamos trabalhar com o stop. Tá? Embora nós tenhamos um método agressivo, nós vamos trabalhar com o stop. Tá? Isso ocorre no seguinte, vamos partir de $1.000 na conta. Então, nós vamos dividir ela em 10 cotas de 100, como dito anteriormente. Então, nós precisamos do stop, porque nós vamos estar com a operação, né, a partir da cota de $100. Então, ou seja, nós temos que limitar uma possível perda. Então, nós vamos limitar, travamos isso aos $100. Tá? Então, por isso que o capital é 1 para 1 de gestão com o stop definido. Tá? Stop igual ao alvo, como foi dito aqui. Outra parte muito importante. Tá? Como nós vamos trabalhar com o lote. Tá? Então, partindo do nosso alvo em PIP e nosso stop, nós vamos ter o lote de 0,20 para cada $100. Tá? Isso é extremamente importante. Então, isso aqui já fica definido desde então. Tá? No capital mínimo de $100, nós vamos trabalhar com o lote 0,20. E isso proporcionalmente. Né? $200, 0,40, $300, 0,60 e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a nossa gestão de capital. Depois, no item 2, temos que observar o sinal de entrada. Isso nós vamos ver graficamente. Tá? Então, esse é o princípio. Temos que alinhar o nosso sinal de entrada, observar e respeitar, ter muita disciplina nesse momento, que vai ser um momento realmente muito importante. Ok? Depois, no item 3, veja que está destacado aqui. Nós vamos trabalhar com o ativo financeiro euro-dólar. Tá? A paridade do mercado Forex euro-dólar. Ok? Porque o euro-dólar ele é o par do mercado Forex mais volátil. Tá? Em função de ter duas moedas muito importantes e significativas no mundo hoje. Ok? Então ele nos proporciona bons movimentos diariamente. Tá? E vai nos dar essa liquidez que nós precisamos, ter oportunidades no mercado quase que toda semana. Tá? Se você ver pela meta estabelecida de nós buscarmos a sequência em 40 dias, tá? Nós temos que ter aí oportunidades todas as semanas. Ok? Então, esse gráfico que nós vamos analisar, é importante salientar também, é o gráfico de 1 hora, gráfico H1. Tá? O nosso sistema vai trabalhar no gráfico H1, em forma de análise gráfica, tá? Para buscar esse sinal de entrada que nós temos no item 2. Ok? Então, nós temos aqui o ativo financeiro, euro-dólar, que nós vamos utilizar. Depois, no item 4, a meta de lucro por operação, como já foi dito, 100% de lucro, tá? Sobre o capital de cada cota colocada. E esse alvo em PIP, ele é 50. Tá aqui, ó, 50 pips fixo por operação. Tá? Na nossa estratégia, nós vamos colocar uma operação por vez no mercado, não haverá reentrada de operação. Tá? Então, ou seja, nós entramos no mercado a partir do sinal de entrada, a partir da análise, euro-dólar, H1, e colocamos alvo e stop definido em 50 pips a partir do preço de entrada, tá? Da nossa cotação inicial. E isso deixamos a operação ser realizada no mercado, para depois partir para uma outra análise, uma segunda operação. Então, é uma operação a cada vez, sem fazer reentradas, ok? Então, a nossa meta de lucro, 100%, isso traz 50 pips fixo. Tá? Esse é o nosso alvo e stop definido em pips também, 50 pips. Tá?
Depois no item 5, importantíssimo, ó, nós temos que buscar como meta 8 operações em sequência, tá? Como nós mostramos antes naquela sequência do Excel, tá? Partindo de 100, então, para chegar a 12.800. Então, a nossa meta, 8 operações na sequência, ok? Então, isso é muito importante. Esse é o nosso foco. Tá? No item 6, nós vamos trabalhar com capital em cotas, onde nós vamos dividir o capital, tá? Fatiando. E isso minimiza o nosso risco. Embora nós estamos com risco elevado, é um método super arrojado, tá? Só que como esses riscos todos valem a pena em função do potencial, nós dividimos em cotas. Ou seja, se nós tomarmos um stop, não vai machucar tanto. Nós não vamos perder $1.000 ou $500, vamos perder $100 a cada cota. Tá? Então, baseado em todos os testes, em todas as análises, nós não vamos perder os $1.000 ou $500 numa sequência de perdas. Tá? Isso é um segredo do mercado. Nós temos que ter, olha o item 2, observar o sinal de entrada, tá? Trabalhar com esse capital fatiado em cotas, buscando essa sequência. Então, isso é um grande segredo, dividir o capital. Tá? Como é um método super arrojado, então nós minimizamos então uma perda. Né? Então, de $1.000, vamos perder 100, caso ocorra um stop loss. Tá? Então, dividimos ele e fatiamos em cotas. Depois o item 7, né? O lucro composto que vai fazer toda a diferença, onde nós então realimentamos cada lucro, né, de 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 e assim sucessivamente. Tá? Então, o lucro composto, onde nós vamos, com o lucro anterior, alavancando para a operação seguinte, ok? Então, esse lucro composto, vamos dizer assim, a grande mágica do sistema, né? É o grande quê da questão, é o que vai fazer diferença, né? Nós vamos fazer esse acumulativo fazendo lucro composto a cada operação. Tá? Depois, importante salientar no item 8, nós podemos proteger o lucro. Como eu faço isso? Como nós temos uma sequência de 8 operações, nós podemos, em torno da 5ª ou 6ª operação, sacar parte do lucro. Tá? Mas aí você pode perguntar, eu não vou conseguir chegar nos 12.000, porque tu está orientando trabalhar com lucro composto. Sim, tudo bem. Então, vamos definir o perfil. Daqui a pouco você quer sacar na 5ª operação, 4ª operação, sacar pelo menos $1.000, tá? Ou $500. Então, você saca o base, o inicial do seu projeto. Tá? Então, você pode proteger, nada impede de você sacar, antes de chegar na 8ª operação da sequência, sacar parte do capital no meio do caminho. Tá? Então, você protege parte do lucro ou protege o seu capital base investido. Se você olhar aqui pela nossa tabela, nós podemos visualizar o seguinte. Ó. Deixa eu trazer aqui para você. Ó, você pode ver como o mercado vai trabalhar. Ó. Então, eu posso proteger na 5ª ou 6ª operação. Então, como eu vou ter aqui acumulado $1.600 na 5ª operação, eu posso sacar, por exemplo, o meu 100, que foi inicial. Então, eu protegi o capital base inicial. Daqui a pouco eu quero sacar 200, ou quero sacar 300. Isso é só 100, eu tenho ainda os outros 900 se eu iniciar com 1.000. Ou eu tenho os outros 200 se eu iniciar com 300. Você entende? Eu posso depois ir realimentando o sistema com o próprio lucro gerado. Então, tenho inúmeras vezes, eu vou reiniciando todo o sistema com $100 novamente. Então, na 5ª ou 6ª operação, você tem a opção de proteger o lucro. Tá? Então, não estaria errado fazer essa proteção. Tá? Inclusive, quando você chegar na situação, você pode me solicitar uma consultoria. Tá? Vai dizer para mim, Felipe, daqui a pouco o capital está aqui, eu estou com tanto na conta, meu capital está assim, qual é a melhor opção? Como eu posso fazer para gerenciar isso? Tá? Então, eu posso estar te dando toda essa dica, toda essa informação, para fazer você chegar depois logo aos 12.000, tá ok? Então, a partir daí, nós vamos realimentar o sistema, tá? No item 9. Isso aqui é bem interessante. O que seria isso?
Quando eu já tenho lucro, se eu chegando nos 12 mil, chegando ali em 6 mil, eu vou realimentar o sistema. Eu vou sacar parte dos lucros, então, claro, né, desfrutar desses lucros, e depois eu tenho cada vez de $100 para realimentar o sistema, ou seja, começar novamente, tá? Isso entra o item 10 depois. Começar novamente com novas contas a partir de novas cotas de $100 ou valores acima. O que acontece aqui? Depois, quando eu vou ter esse lucro, eu posso alavancar ainda mais o sistema, começando com a cota inicial de 200, então de 300, de 400, de $500. Tá? E isso vira uma máquina de dinheiro. Tá? Você vai realimentar o próprio sistema com o lucro da primeira vez que você iniciou o projeto. Ok? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, ó, como a gente vai ter depois de potencial. Aqui nós temos exemplo começando de $100. Né? Vou deixar aqui em amarelo. Ó. Tá? Depois eu cheguei aos 12 mil, ok? Cheguei, tenho $12 mil. Agora eu vou recomeçar, só que eu quero agora recomeçar daqui a pouco com 200. Então eu já tenho todo o lucro gerado na primeira vez de $100, 8 trades vencedoras, cheguei em 12 mil, ok? Tive aqui o meu objetivo. Ó. Vou colocar até um pouco maior aqui. Ó. Certo? Depois ocorreu o seguinte, eu vou reiniciar todo o processo. Eu vou começar então com $200 aqui. Olha só. É uma coisa gradual, é exponencial. Ó. Daí depois eu tenho de 200, com mais 8 vezes, tentativas eu chego a 25. Então veja o que ocorre nesse mercado. Tá? Depois eu vou realimentando o sistema com os lucros gerados da primeira vez, como foi informado aqui. Então, novas contas, com novas cotas, mais alavancadas ainda. Tá? Daqui a pouco eu estou colocando 500 por vez. Tá? Iniciando a nova tentativa. Ok? Então, isso realmente é fantástico. Ok? E depois, se você perde alguma dessas cotas, já é lucro gerado da primeira vez. Então, ou seja, você não precisa ter medo nenhum, basta seguir o sistema, ter disciplina, ok? E isso não vai ter problema nenhum. Tudo tem stop definido, tem um alvo definido, entra no mercado a partir do sinal de entrada e deixa tudo correndo, ok? Deixa o mercado fazer a sua parte. Tá? Então, esse método arrojado, nós temos esses 10 princípios, tá? Que devem ser seguidos, ok? É um resumo também, tá? São esses princípios para a gente observar como trabalhar nesse sistema, como definir nesses tópicos aqui como é todo o sistema em si, ok? Então vamos seguir e eu quero mostrar então a parte prática, como nós vamos observar esse sinal de entrada, como no gráfico vai nos informar o posicionamento da nossa operação, ok? Então vamos lá. Vamos ver agora a parte gráfica, como nós vamos nos posicionar no mercado para então buscarmos a sequência de 8 operações, ok? Então, como foi passado, nós vamos trabalhar então no euro-dólar, no time de 1 hora, ok? Como você pode ver aqui à esquerda, estamos num gráfico então na plataforma MetaTrader, tá? Que é bem conhecida, a maioria das corretoras utilizam. Eu creio que você também possa utilizar, ou então eu dou essa sugestão de buscar a corretora com MetaTrader 4. Ok? Então é uma plataforma bem fácil, intuitiva de gerenciar as operações, de trabalhar, a visualização gráfica é muito boa. Tá? Tem bastante recursos gráficos, ok? Para estarmos analisando. Então aqui, a partir do gráfico de 1 hora, nós vamos então alinhar algumas informações. Buscar então aquela nossa sequência de entrada, certo? Lembrando, nosso objetivo, 8 operações vencedoras para buscarmos a meta de $12.800, ok? Então, eu quero listar nessa tela o que nós estamos visualizando, ok? Então, nós temos as velas, tá, do mercado. Então, cada vela nós temos 1 hora de negociação, né, como sabemos. Então, cada vela que está desenhada, 1 hora de negociação em função do gráfico de 1 hora. Que nós estamos utilizando e analisando para nós buscarmos o início das operações.
Então nós temos aqui as velas em azuis, nós temos velas de alta, tá? Como foi configurado, e as velas vermelhas são velas de queda. Tá? Esse template todo, tá? Você vai receber para instalar diretamente na sua plataforma, onde vai estar tudo pronto para iniciar a sua análise. Ok? Então, as velas azuis lembram alta, então colocamos em azul, né? E as velas vermelhas lembram negativo, lembram baixa, né? Então em vermelho. Isso para melhor visualização, ok? Então nós temos as velas no mercado oscilando, certo? Temos também um indicador personalizado, que ora está azul, ora está vermelho aqui na tela, como você pode ver. Esse indicador de tendência, tá? Que ele fica junto ao gráfico, ele vai acompanhando o gráfico, fica próximo ao gráfico. Ok? Também nós temos aqui o preço, né, a cotação, sempre colocada aqui à direita abaixo. Então ele vai atualizando no momento que o mercado vai movendo. Ok? Então é um indicativo para a gente ver de imediato na tela o preço do ativo. Né? Ó, você pode ver que está movimentando. Então nesse momento o euro-dólar está 1,2860. Tá? E ele vai movimentando na tela, simplesmente para a gente ter uma melhor visualização do preço. Então ele fica mais didático a gente visualizar isso aqui. Tá? Também nós temos aqui à direita, vou tirar um pouquinho aqui o preço de cima. Aqui, ó, está nessa região aqui. Ó. Você pode visualizar. Ó. Nós temos aqui um indicativo de tendência também, onde diz alta, ok? Então aqui nós temos uma tendência principal do euro-dólar, ok? Então quando ele modificar a sua tendência, ele vai simplesmente colocar ali escrito baixa, tá? Esse também é um indicador nosso personalizado, tá? Que você vai ter acesso e que compõe o sistema de entrada para trabalhar no método arrojado. Então, ou seja, além de ter toda a gestão, né, a gestão muito bem pensada de como trabalhar com capital, dividido em cotas, como você já viu durante esse treinamento, nós temos que ter um bom sistema de entrada. Ok? Nós temos que ter um template, né, com indicativos técnicos, saber analisar, saber interpretar isso, para então efetivamente entrar no mercado com aquela gestão de capital que foi colocada, 1 para 1, alvo, stop de 50 pips. Então, nós vamos incorporando no sistema, né, que além de toda a gestão, toda a estratégia, com a gestão do dinheiro, a divisão do capital, nós temos que incorporar uma parte de análise gráfica, onde nós vamos então realmente ter uma posição de entrada. Nós temos que saber por onde começar a nossa operação, ok? Então vai entrar toda a parte gráfica. Você veja que é um sistema bem limpo. A parte de cima aqui superior nós temos somente as velas, o indicador personalizado, aqui a tendência maior, né? A tendência maior, essa aqui que está à direita, ok? Então é um sistema muito bem limpo. Existe muita coisa que você pode já ter visto na internet ou algum amigo ter passado, algo que possa ser o grande sistema, que possa funcionar, etc. Só que muitas vezes há muitos indicadores, ocorre uma confusão na tela, nós temos divergência de informações, isso acaba prejudicando. Então, para nós termos sucesso no mercado Forex, quanto mais simples é melhor. Então, não precisamos complicar nada. Tudo que é mais simples vai trazer melhor resultado. Ok? Então, aqui na parte inferior, nós vamos ver que nós temos dois indicadores incorporados. O ATR e uma média móvel. Ok? Então, o que nós precisamos para ter esse alvo de 50 pips? Nós queremos pegar uma arrancada do mercado, onde ele vai ter o início da força do movimento. Então, eu uni o ATR, que é onde ele vai fazer a faixa de range, ok? Ele vai pegar essa faixa negociada quando estiver crescendo, certo? Onde nós tivermos mais operações no mercado também, ok?
Então nós vamos colocar incorporado uma média móvel, onde ela vai traçar os últimos 14 períodos desse ATR. Ok? Então nós vamos pegar o avanço, o início do movimento, para nós nos posicionarmos melhor, e com isso nós vamos aliar a tendência, ou seja, nós precisamos entrar a favor da tendência, buscar o lado que está tendo movimento naquela semana, durante aquele período, ok? Então o que nós precisamos analisar? O sistema se baseia em duas informações: observar a tendência principal, onde nós temos aqui à direita, onde nós temos posicionado aqui alta, ok? E depois nós olharmos a micro tendência, que é o meu indicador personalizado, onde quando está azul, nós temos posicionamento de tendência alta, e quando está vermelho, nessa mudança de cor azul para vermelho, nós temos um movimento de tendência para baixo, certo? Quando nós vamos ver esse impulso do mercado? Então nós vamos ver o posicionamento de entrada pelo ATR e média móvel, tá? O amarelo é o ATR e o branco é a média móvel de 14 períodos, ok? Então vamos observar os sinais que nós tivemos aqui. Eu marquei algumas operações, tá? Onde nós entramos posicionado, tá? Para buscar esses 50 pips. Sempre lembrando, nós vamos entrar posicionado buscando 100% de lucro na operação. Então, a cada 100 dólares, nós vamos utilizar 0,20 lotes. Ok? Qualquer coisa, você pode revisar esse treinamento, tá? Ou perguntar dúvidas, tá? Via e-mail ou Skype. Nós vamos estar esclarecendo para você ter o sucesso, tá? Rapidamente buscando essa sequência de operações. Ok? O que importa para nós é os resultados. Nós temos que ter resultados, ok? Então vamos ver aqui sinais de operações. Nós estamos aqui no dia 28 de 7. Tá? Como você pode observar aqui abaixo. Ó, 28 de 8, ok? 28 de agosto, às 7 horas da manhã. Ok? Então aqui nós observamos que houve uma troca de cor. Então, da micro tendência, eu vou colocar esse quadro azul, ó, nós tivemos aqui, como você pode ver, vermelho para azul, a troca do indicador. E aqui abaixo nós tivemos esse cruzamento, tá, da linha amarela, onde é o ATR. Então, tivemos uma crescente, tá, da força do movimento, quando ele cruza a média móvel de 14 períodos. Tá? O sinal aqui embaixo nós temos que observar é o cruzamento da linha amarela sobre a branca, tá? Como eu selecionei aqui. Então aqui nós temos o início do movimento, marcado por essa linha vermelha vertical. Então nesse horário aqui, 7 horas da manhã, aqui na corretora, nós entramos comprados com nossa posição. Nós estamos comprados nessa linha aqui, ó. Vamos colocar ela em azul para trabalhar como compra. Ok? Então aqui nós temos uma compra nessa posição em 1,2480, desculpe. Como você pode ver aqui à direita. Quando nós saímos dessa operação? Com o nosso alvo definido, 50 pips. Então nós temos tudo bem definido. Colocamos o stop, colocamos o alvo. Ok? Onde seria o nosso stop? 50 pips abaixo, então. Vamos marcar aqui com a linha horizontal em vermelho, para lembrarmos stop. Ok? Entramos posicionados em 24,80, então nós estaremos em 1,2430. Deixa eu subir um pouquinho ela aqui. Ó, nessa região, ok? 50 pips abaixo da nossa abertura, da nossa compra. Então a linha verde aqui nós temos a compra e a linha vermelha aqui nós temos o nosso stop. Com um alvo definido de 50 pips, a nossa abertura aqui, nós teríamos ele alcançado aqui, ó. Nas próximas 2 horas nós já teríamos 80 de ganho. Então veja aqui, o nosso alvo seria 1,2530, correto? Com a nossa abertura em 1,2480. Então vamos marcar aqui em
na cor amarela, vamos marcar o nosso alvo. Ó. Seria bem aqui, ó, 1,2530. Tá? Então essa distância aqui é a nossa faixa de compra. Ó. Nós temos aqui 50 pips, ok? Tá? Então a nossa compra na vela das 7 horas da manhã, com a saída, essa operação foi de 2 horas. Né? Essa vela de movimento da abertura aqui, às 7, depois a vela das 8 horas, próxima vela aqui das 8 horas, como a gente pode ver aqui. Tá? Então é um movimento relativamente curto. Geralmente essas operações elas vão ser curtas, a gente vai trabalhar no intraday, ou seja, dentro do próprio dia nós vamos encerrar, porque nós temos o alvo definido somente de 50 pips, ou o stop. Então são operações rápidas, elas vão se realizar no mercado em algumas horas, ok? Então esse é o mais importante, nós vamos ter resultados rápidos também. Ou seja, não precisamos ficar dias no mercado com a operação, ou uma semana até a outra semana geralmente, então são operações curtas. Tá? No intraday nós vamos realizar as operações. Então aqui nós temos um exemplo de compra com esse alinhamento de sinal. Sempre lembrando, observar a tendência master, mostrada por esse indicador aqui. Tá? Depois, o que nós temos que ver? Segundo ponto, observar então quando na micro tendência ele vir de vermelho, nesse indicador personalizado, e houver essa troca de cor para azul. Tá? E ao mesmo tempo aqui embaixo, deixa eu marcar aqui para nós temos que observar esse momento que ocorrer esse cross, esse impulso do movimento que nós vamos ter aqui. Tá? Então nós vamos ter definido por ali. Nós temos que ter esse cruzamento aqui alinhado com a troca de cor, aqui da micro tendência, ok? Então isso vai mostrar muito bem a melhor posicionamento, o melhor momento de entrada no mercado, certo? Então, por aqui que nós vamos ter o melhor desempenho, nós vamos ter que entrar na melhor posição. Como nós estamos entrando bem agressivo, tá? Nós temos que pegar, buscar o início daquele movimento do dia, ok? Tem dias que o mercado fica lateralizado, o que é isso? Muitas vezes o mercado fica consolidando o movimento anterior. Então, esse movimento, as oportunidades para nós buscarmos 100% nessa operação, não vão ocorrer todos os dias. Então, nós temos que pegar essa troca da micro tendência, vamos estar alinhado com a tendência maior, tá? E buscar o impulso do mercado com o ATR, com a média móvel. Então, nós temos que ter disciplina e muita paciência. São virtudes do operador, do trader, né? Ter disciplina e paciência. Então, como é uma pequena sequência de algumas operações, nesse caso são 8 operações vencedoras, nós bastamos ter uma pequena paciência, correto? Você há de concordar comigo. Observar o mercado, entrar no momento certo, tá? Para buscar os resultados. Vamos trazer mais exemplos, então, para ficar muito claro esse entendimento da parte gráfica. É tudo muito simples, ok? Basta seguir o sistema, seguir a estratégia, não ter medo de agir no momento que o mercado dizer, que o gráfico dizer para nós, é agora a entrada, pegar, analisar, entrar no mercado efetivamente, realizar a operação, tá? E depois somente aguardar os seus resultados, ok? Aqui mais à direita, no dia 31, tá? Nós temos uma outra operação também de compra, ó, onde nós tivemos a troca do movimento da microtendência de vermelha para azul, também aqui abaixo o início do movimento de força, tá? E aqui a nossa operação foi iniciada às 8 da manhã do dia 31 de agosto na corretora, 8 da manhã na corretora. Então aqui foi a nossa abertura, tá? Deixa eu colocar a nossa abertura em verde. Vamos colocar aqui verde. Vamos colocar o nosso stop 50 pips abaixo. Então 1,2510 foi a nossa abertura. Nós vamos colocar o stop aqui 1,2460. Vamos colocar aqui em vermelho. Vou pegar o vermelho.
Esse aqui era o nosso stop. Ok? Então veja, a entrada é muito bem alinhada, que o preço não chega nem a cair, né? Nem muito menos próximo do stop loss. Tá? Então, na verdade, ele é uma proteção, ele atua também no nosso psicológico. Né? Então, como a orientação é a gente fatiar o capital, então, por exemplo, a partir de $1.000, nós vamos ter 10 cotas de 100, então nós vamos enxergar cada operação a partir de $100, ou depois 200, 400, a partir que ir dobrando na sequência. Então nós temos que tratar com o stop porque a gente vai minimizar. No caso, se nós perdemos uma das cotas, nós vamos limitar em $100, nós vamos ter os $900 preservados, entende? Então nós temos que atuar com o stop loss. Tá? Nossa conta vai ter não somente o valor da cota, os próprios $100, né? A gente vai ter um pouco mais para poder dividir e poder recomeçar caso ocorra alguma perda no meio do caminho, ok? Então aqui a gente tem a nossa entrada 1,2510, tá? O nosso alvo então era em 1,2560. Vamos colocar aqui em amarelo, ó. Vamos colocar aqui amarelo com o nosso alvo. Então 1,2560. Então também uma boa entrada, um bom movimento. Aqui nessa vela também foi uma operação de 2 horas. Pelo movimento a gente pode acompanhar, ó. Vamos maximizar aqui um pouco o zoom. Ó. Então aqui a gente tem a entrada na linha verde, a saída aqui com o nosso alvo, essa distância então 50 pontos. Tá? Então também uma operação curta, né, que foi realizada no mercado em 2 horas. Tá? Então aqui a gente pode observar uma outra compra. Quantos dias depois aqui da outra? Vamos ver aqui, ó. Dia 28 para o dia 31. Tá? Então 3 dias depois, tá, a gente já conseguiu uma boa entrada novamente para buscar uma nova dobra. Né? Um novo resultado onde a gente está sempre buscando 100%, então a gente está querendo sempre dobrar o capital colocado na operação. Então, ou seja, é aquela tabela que a gente já pôde ver, que nós partimos de 100 e vamos fazendo as dobras. Então vamos mais adiante. Mais um exemplo. Aqui nós temos uma operação de venda. Tá? Deixa eu colocar a operação aqui simbolizando venda. Vou colocar ela em vermelho. Ok? O que nós fizemos aqui? Nós temos uma troca da cor da micro tendência azul para vermelho. Tá? E ao mesmo tempo aqui, antes, nós tivemos o cruzamento um pouco antes. Tá? Mas não tem importância, nós precisamos ter esse cruzamento, sempre de baixo para cima. Esse foi um detalhe importante, lembrando a todos. Esse cruzamento ele deve ser de baixo para cima, porque aqui ele vai nos mostrar a força. Então, esse cruzamento anterior aqui, ó, isso aqui já é a perda do movimento. Tá? Nós temos que buscar sempre ele de baixo para cima. Desse movimento aqui, onde a linha amarela vai cruzar a média móvel. Sempre de baixo para cima, com força. Ok? Então aqui a gente já teve o cruzamento algumas velas antes. Então aqui nós buscamos somente aguardar quando a micro tendência ficou vermelha. Ok? Então a nossa operação de venda foi aqui em 1,2590. Com o stop acima então, correto? Nosso stop vamos colocar de outra cor aqui, para ficar bem claro. Vamos colocar um outro vermelho aqui. 1,26 então 40, correto? Nosso stop. Ó, veja bem, vamos posicionar aqui, 1,41 aqui, tá? E a nossa venda então 1,2590. Qual é que seria o nosso alvo então abaixo, tá? 1,2540, certo? 40 pips, 50 pips abaixo da abertura. Vamos colocar em verde o nosso alvo. Vou colocar aqui 1,2540. Ó. Tá? Então a nossa abertura aqui,
Nossa abertura aqui, na linha vermelha, simbolizando a venda. Foi na vela das 11 horas da manhã do dia 4 de setembro aqui na corretora. Certo? Essa operação foi um pouco mais longa. Ó. Ela ficou das 11 da manhã até bater no meu alvo aqui, ó, até as 23 horas do mesmo dia. Tá? Então ela vai ser assim, normalmente realizada no mesmo dia. Tá? Algumas vão ser mais rápidas, como os dois exemplos anteriores que ficaram somente 2 horas no mercado. Tá? Outras vão ficar um pouco mais, mas como sempre nós estamos com um alvo stop definido, a gente pode ter toda tranquilidade. Ou seja, você não precisa acompanhar, você pode muitas vezes deixar a operação se concluir. Tá? Então, essa é a tranquilidade também do sistema. Tá? Veja que o stop nem foi alcançado, né? A abertura foi aqui em 25,90, né? O stop aqui em cima então de 50 pips nem chegou próximo, né? E mais abaixo aqui também, veja que o mercado ainda desceu um pouco mais, até esse fundo aqui, dessa vela aqui, do do dia 5 de setembro às 8 da manhã. Tá? Fez uma mínima de 1,2500, como você pode ver na tela. Low, 1,2500. Então o mercado ainda caiu um pouco mais. Tá? Então, mas o nosso objetivo foi alcançado aqui na linha verde, 50 pips, mais uma operação vencedora na nossa sequência, onde a gente pôde dobrar o capital em questão naquele momento. Tá? Isso dia 4. Veja bem, dia 31 ou dia 4, 5 dias depois. Então, é muito tranquilo o acompanhamento desse sistema. Tá? Então, como eu comentei na outra parte, normalmente entre 15 e 40 dias, tá, nós conseguimos buscar as 8 operações vencedoras. Só que tudo isso, lembrando, sempre com muita disciplina, muita paciência, para entrar no momento certo, fazer a gestão do dinheiro de forma efetiva. Tá? Então isso realmente vai depender de cada um, tá? Seguir toda a estratégia, certo? Então o sistema funciona, o sistema trabalha de forma arrojada, com as ideias muito bem elaboradas, com a gestão do dinheiro, mas você precisa ter a disciplina, porque vai depender da sua responsabilidade atuando em cima dos gráficos, aguardando as estratégias, esperando o alinhamento, esperando e tendo essa disciplina de entrar de forma correta, não boicotando o sistema, ok? Então, esses resultados vão ser esperados. Vamos observar então aqui na frente, tá? Nós estamos aqui com um movimento de alta, ok? Ainda até então, no final aqui atualmente no gráfico, tá? Então nós temos que buscar o momento de entrada, tá? Quando essa linha de micro tendência se tornar vermelha de novo, tá? Porque eu preciso pegar o movimento na troca de cor, tá? Como ocorreu aqui, ó, o movimento última operação foi aqui, ó, onde ele teve a troca, ó, dia 5/9, um dia depois da venda, tá? Onde aqui eu vi o movimento aqui do ATR com a média, iniciando a força do movimento, aqui eu observei a troca da micro tendência de alta, de baixa para alta, onde ele saiu desse movimento anterior aqui de pequena baixa e retornou para alta. Então aqui eu busquei também uma compra, tá? Deu para ver claramente que bateu no meu alvo, né? Então a minha compra era aqui, tá? Ao redor de 1,2550, e a minha posição de alvo 1,2610, ó. Vou colocar aqui, veja bem, ó. Tá? Algumas horas depois. Claro, o mercado nos próximos dias seguiu em alta, tanto que agora ele está em 1,2860. Aqui meu alvo era 1,2610 só, né? Então eu busquei aqui 50 pips e já tive uma operação vencedora, realizei a dobra do sistema, tá? Então é passo a passo, é uma após a outra, tá? Meu stop loss aqui abaixo em 1,24, desculpe, 1,25, né? Se eu abrir 1,2550, vou colocar aqui, eu tive meu stop loss, vamos colocar em vermelho, em 1,25.
ok? E aqui o meu alvo, vamos colocar azul, meu alvo era 1,2600, né? 1,2550, 1,2600. Vamos colocar aqui em azul, simbolizando o meu alvo. Então veja onde o alvo foi alcançado. Também uma operação bem curta. Deixa eu maximizar o zoom aqui. Ó, veja bem. Operação bem curta, onde eu entrei 11 horas. Na vela seguinte ele já tocou no alvo. Ó. Na vela do meio-dia, na corretora. Também uma operação que iniciou aqui na vela das 11 e fechou o final da vela da meio-dia. Então foi 2 horas também de negociação, onde eu tive meus 50 pips alcançado com a minha operação vencedora, sucesso na operação. Tá? Como está o mercado agora? Temos que aguardar, então, vou repetir, a linha de tendência micro tendência, retornar para vermelho, tá? E depois se tornar azul, porque eu estou na alta, na tendência de alta. Tá? Quando mudar aqui para baixa, simplesmente quando a tendência aqui trocar para vermelho, eu alinho com a força do movimento aqui embaixo, né, onde eu cruzar a linha amarela sobre a branca da média móvel, tá? Onde eu vou pegar a explosão do movimento. Esse indicador, essa montagem dos indicadores abaixo nada mais é para mim pegar o início do movimento, a explosão inicial do movimento. Além de eu buscar a tendência, eu pego o início do movimento, onde eu vou ter os operadores, então investidores, entrando no mercado, naquela explosão do movimento. Então, por isso que muitas vezes eu vou pegar em 2 horas já o meu alvo de 50 pips, porque eu busco o movimento no seu início. Esse é um segredo. Então, a gente consegue ter, se você notar em todos os exemplos, ó, quando a gente pegou o movimento no início, ó, 2 horas alcançou, aqui também 2 horas. Então, eu pego essa explosão do movimento. Aqui, ó, mais antes, ó. Todas as linhas vermelhas simbolizam as entradas de operações. Então aqui, ó, começando da esquerda de novo, ó, peguei o início aqui, de baixo para cima, começou a explosão de movimento. O mercado começou a agitar, ó, ele começou a ter movimentos mais significativos. Ó, ele estava baixo aqui, ele já subiu. Né? Mesma coisa que no outro movimento de alta. Ó. Ele teve explosão, começou aqui e já teve, ó, veio baixo, já foi lá alto. Ó. Já teve explosão de movimento. Na venda, mesma coisa. Ele teve aqui a explosão, indicado aqui embaixo. Tive a minha venda aqui. Tá? Mesma coisa aqui. Tive explosão, subiu. Aqui, ó. Explosão aqui embaixo. Aqui, alto movimento. Eu quero que você note assim, quando o mercado está mais calmo, mais lateralizado, depois que eu busco essa explosão, né, onde eu busco um impulso inicial, o mercado começa a se movimentar. Não importa o lado aqui, eu estou mostrando como ele ocorre esse impulso quando eu tenho esse cruzamento, esse indicativo do ATR aqui. Então, realmente, eu quero buscar esse movimento no início, seja ele de alta ou baixa. Então, eu pego a tendência e pego o início do movimento. Tá? Então, o meu sucesso na operação é muito maior. Né? Eu vou ter um desempenho muito maior. Tá? Com a operação nesse nível aí. Porque eu estou aliando, além de buscar a tendência, buscar o lado mais correto de se posicionar no mercado, eu estou pegando a força do movimento. Né? O início dessa força, dessa explosão. Ok? Então, basicamente, e de forma bem explicada, tá? O sistema é muito simples. Como eu falei antes, no Forex, tá? Para você ter resultados, precisa ser simples. Não precisa haver complicações, não precisa complicar. Correto? Então, siga o sistema. Tá? Você tem toda a minha orientação. Né? Você pode assistir esse treinamento inúmeras vezes para tirar dúvidas. Tá? Você tem contato nosso por e-mail, Skype, onde você vai poder perguntar. Eu quero ajudá-lo a você ter sucesso, alcançar essa sequência de 8 operações, né, o mais rápido possível. Só que, em contrapartida, eu digo, tenha paciência. Né, deixa o mercado se mover, deixa as coisas acontecerem. Você só precisa se posicionar na hora certa. Ok? Então, eu creio que você vai ter sucesso nesse mercado. Inicie, siga os passos, tá? Pergunte, tire suas dúvidas comigo, tá? Eu fico à disposição.
e eu quero logo que você chegue nessa sequência de operações, possa ter esses resultados satisfatórios, ok? Indique o nosso curso, indique o nosso treinamento, tá? E eu quero logo que a gente possa ter contato aí e você possa me contar as novidades de forma arrojada. Você conseguiu iniciar com $100 e ter um retorno satisfatório aí para $12.000, ok? Esse mercado é muito promissor, como a gente viu no início, gira trilhões de dólares ao dia, então nós temos que pegar a nossa fatia de lucro nesse mercado, tá? Com experiência, com honestidade, de forma estratégica, muito bem pensada, ok? Então eu desejo todo sucesso para você, certo? Fico à disposição, nos contacte pelo e-mail, Skype. Então a gente nos vê brevemente aí. Eu agradeço pelo seu tempo, ok? Pela sua confiança no nosso trabalho, no nosso curso, ok? Então sucesso e nós nos falamos. Um grande abraço.